Depois de escrever 2 cânticos de lamento sobre a situação da cidade de Jerusalém e do povo, Jeremias escreveu um 3º cântico sobre sua própria dor e aflição. Este capítulo é diferente dos outros em estrutura, pois é composto de versos simples, agrupados de 3 em 3, começando com a mesma consoante do alfabeto hebraico, ou seja, os 3 primeiros versículos começam com Aleph, os 3 segundos versículos com Bet e assim por diante. Neste capítulo, Jeremias escreve como um sofredor individual. E, de fato, quando as nações passam por tempos de tragédia e tribulação, o maior sofrimento sempre acontece no nível individual. O que mais é impressionante nesta canção é a identificação do profeta com o povo e com Deus. Ele reconheceu a razão do sofrimento e sofreu com os sofredores. E muitas vezes, através da aflição, ele sentiu que Deus era o seu adversário e não o seu amigo. Assim como Jerusalém havia sido cercada, Jeremias se sentiu cercado de amargura e angústia e lentamente encurralado por Deus. Suas orações não eram ouvidas. Ele sentia que Deus havia fechado a porta para ele. Nos versículos 10 a 18, Jeremias usou a eloquência que a miséria às vezes traz para descrever todas as maneiras pelas quais ele sentia que Deus se opunha a ele e por vezes até o atacava. Não é de se admirar que ele dissesse que não tinha mais esperança no Senhor. Com ele como adversário, que esperança poderia haver? Ainda assim, ele dirige uma oração a Deus, pedindo que ele se lembre da sua aflição. Veja que, mesmo em condições extremamente difíceis, ele não abandonou a oração, mas implorou ao Senhor que, em sua grande misericórdia e piedade, se lembrasse dele e da sua condição angustiante e o livrasse dela. Esse clamor desesperado é o ponto crítico do lamento de Jeremias, pois é a partir daí que ele se concentra mais no Senhor do que em si mesmo. Ao que parece, pela primeira vez no livro, ele sente a esperança reviver dentro de si ao lembrar-se de algo maravilhoso, as misericórdias do Senhor. Ele se lembrou que, por mais que os judeus estivessem abatidos, eles não haviam sido consumidos. Ainda havia um remanescente, e um remanescente com uma promessa de restauração, pois onde quer que Deus deixe vida, ele também deixa esperança. Mesmo na severidade da correção que o povo de Deus suportou, havia evidência das suas misericórdias, que nunca se ausentou, mesmo durante a punição do seu povo, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Cada dia que amanhece dá à humanidade esperança em novas misericórdias e compaixões de Deus. Precisamos desse suprimento constante e Deus prometeu enviá-los sem falta. Não importa quão ruim tenha sido o dia anterior, o povo de Deus pode olhar para cada nova manhã com fé e esperança. Tudo isso fez Jeremias considerar a grande fidelidade de Deus. Ele dirigiu-se diretamente ao Senhor e exclamou: "Grande é a tua fidelidade." No processo de lembrar os atributos de Deus, Jeremias foi atraído de volta à comunhão viva e íntima com o seu Deus fiel. As palavras do versículo 24 são a expressão de uma alma satisfeita. Jeremias não tinha outro lugar de satisfação. Ele estava satisfeito com a porção que havia recebido, e essa porção era o próprio Senhor, em quem ele depositava toda a sua esperança. Toda a miséria do povo de Deus veio porque eles não buscaram a Deus e nem esperaram nele. Portanto, buscar ao Senhor novamente e esperar o seu agir traria expressões renovadas da sua bondade. Afinal, há momentos em que a única coisa que um sofredor pode fazer é esperar em Deus, e isso vale a pena. Note que o cenário caótico em volta do profeta continuava o mesmo, nada havia mudado, mas esses lampejos de luz eram bem-vindos e até necessários. Contra todo o desespero, Jeremias proclamou a si mesmo e a todos os outros a bondade da esperança e da busca paciente de Deus.
Os momentos de adversidade acontecem e às vezes é melhor ter essas provas quando se é jovem. Se Deus nos disciplina quando somos jovens, é para nos treinar para um futuro frutífero. Há algumas situações que podem ser suportadas melhor na juventude, quando um homem tem o vigor necessário e quando sua personalidade precisa ser disciplinada. Em tempos de adversidade, é melhor não tentar descobrir o porquê de tudo. É um tempo que deve ser usado para reflexão. O silêncio implica tanto uma aceitação da vontade de Deus, quanto uma recusa em reclamar com os homens. Isso vai resultar em uma completa submissão a Deus. Jeremias enfatiza a necessidade de suportar pacientemente o sofrimento. Ao oferecer a face ao agressor, o cativo estava transmitindo a ideia de rendição absoluta, como fez o Senhor Jesus, nosso maior exemplo, que recebeu todo o sofrimento designado por seu Pai. Jeremias apropriou-se de algumas certezas maravilhosas que podem nos animar hoje. O Senhor não rejeita o seu povo e nem se esquece dele. Mesmo em meio à dor, sabemos que ele nos ama. Deus tem prazer em disciplinar seu povo e sente nossa dor. Deus vê a forma como as pessoas nos tratam. Deus está sentado no trono e tem o controle de tudo. Se ele nos disciplina por nossos pecados, não devemos nos queixar, pois mesmo sua disciplina é prova do seu amor. Jeremias então recomenda uma abordagem adequada e humilde. Procurar examinar cuidadosamente cada um o seu caminho, afastar-se do pecado e do ego e voltar-se para o Senhor. Essa atitude era importante porque eles estavam debaixo de uma severa disciplina de Deus por causa do seu pecado persistente. O choro interno de Jeremias e dos outros como ele deveria continuar até que Deus olhasse com misericórdia para a sua miséria. Eles se sentiam sob constante pressão de captura e até de morte. Mesmo assim, Jeremias sabia que podia invocar ao Senhor e que ele ouviria a sua voz. Mesmo que ele conseguisse simplesmente dar um suspiro, esse seria o clamor que ele ansiava que Deus ouvisse. E Deus ouviu o clamor de Jeremias, chegou bem perto dele e disse: não temas. Quão poderosa é essa palavra quando falada pelo Senhor para um coração desconsolado. O sentimento de abandono se foi e Jeremias passou a descansar na confiança de que Deus era o seu advogado, pleiteando ou defendendo a sua causa. Lembre-se que, no início deste capítulo, Jeremias sentiu que Deus era o seu adversário, mas agora ele confiava em Deus como seu advogado. Ele descansou na confiança de que Deus era um juiz justo, que veria como ele foi injustiçado e que julgaria corretamente o seu caso. Os verbos usados nestes 3 últimos versículos estão no tempo futuro, ou seja, não estão como uma oração de petição, mas como uma profecia declarada do que deveria acontecer. Deus lidaria com seus inimigos e os recompensaria de acordo com o que eles haviam feito. E amanhã, no penúltimo capítulo já da nossa série, vamos ver mais detalhes do que aconteceu durante a invasão dos babilônios e seus efeitos sobre os moradores de Jerusalém. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!